finalmente, nós vamos estudar aquela que é a última das 7 cartas do Apocalipse. Laodiceia foi uma das 7 igrejas, localizada nesta cidade chamada Laodiceia. Porque aqueles nomes ali não são os nomes das igrejas, porque a igreja naquela época não tinha, por sinal, não tinha nome como nós damos às igrejas de hoje. Igreja Batista tal, Igreja Presbiteriana, era a igreja. Então ali, quando fala 7 igrejas da Ásia Menor, com aqueles nomes, na verdade esses nomes são das cidades onde havia uma comunidade de crentes. Havia uma igreja, muito mais do que estas, o pastor Jadir até já falou várias vezes. Havia muito mais do que essas 7 igrejas naquela região da Ásia Menor e de toda a Galácia ali. Mas aprove a Jesus dizer a João que enviasse 7 cartas a essas igrejas específicas, com um propósito de trazer a elas uma mensagem necessária aos seus dias e também uma mensagem que seria útil para as igrejas em todas as épocas da história da igreja. A cidade de Laodiceia, ela foi fundada por Antíoco II, filho de Antíoco Sóter, um famoso da dinastia Seleucida. Esse Antíoco, ele fundou esta cidade e ele, em honra à sua mulher e também irmã, parece bizarro, e é mesmo, ela era sua mulher e ao mesmo tempo sua irmã. Ele então fundou aquela cidade, remodelou, a cidade já existia. Ele deu uma melhorada na infraestrutura daquela cidade, reconstruiu aquela cidade, e antes ela chamava Dióspolis, que significa cidade divina. Em homenagem, então, a Laodice, a sua mulher, ele colocou esse nome nela, na cidade de Laodiceia, que significa, como está ali embaixo, governo do povo ou governo leigo, Governo do povão. Leigo tem essa conotação, aquilo que é popular do povo. Então, esta cidade tinha esse nome, que significa cidade do povo, governo do povo, e que condiz muito com a igreja que nós vamos estudar. Era uma igreja do povão, uma igreja governada pelo povo, e não por Deus, como nós veremos. E esta cidade, só curiosidade, isso aqui, ela foi conhecida como um importante centro bancário. Como algumas cidades hoje no mundo, tem bancos para todo lado, mas algumas cidades, e em algumas cidades ainda, tem um setor bancário. Isso é muito comum hoje, e naquela época também. E Laodiceia era reconhecido como um grande e importante centro bancário do mundo romano. Ela também, esta cidade, ela era importante porque ela produzia uma lã escura, negra mesmo. Eles criavam carneiros, cabritos, cabras negras, e eles produziam tecidos com essa lã negra que era vendido por um alto valor. E a cidade também ela era famosa porque ela produzia um tipo de colírio muito importante naquela época, muito eficiente naquela época, para a cura de males dos olhos. Este, então, é um pano de fundo histórico da cidade, não da igreja, da cidade de Laodiceia. Agora, como igreja, aquela igreja localizada ali, ela tipifica a igreja apóstata, a igreja que deixou o Cristo de lado e decidiu viver por conta própria, confiada no seu a sua alta capacidade de se manter, a sua alta capacidade de conhecimento, e deixou de depender de Cristo, e ela tornou-se uma igreja apóstata, e por isso o Senhor Jesus, nós vamos estudar, está a ponto de vomitá-la da sua boca. Ou seja, no arrebatamento, esta igreja ficará para trás. A igreja de Laodiceia representa o último período da igreja, por assim dizer, da igreja neste mundo. E nós estamos, ao que tudo indica, às portas desta igreja chamada Laodiceia. A igreja indiferente, nós estudaremos agora, a igreja com uma autoconfiança muito grande, uma igreja que, ao invés de adorar ao Senhor, adora a si própria, uma igreja voltada para si, que não depende do Senhor, e esta igreja será deixada para trás. No arrebatamento, Cristo não levará a igreja
nominal, denominada Laodiceia. Então, muitos colocam esta igreja Laodiceia como tipificando o último estágio da igreja, da era da igreja aqui na Terra. Uma igreja indiferente, uma igreja que não depende de Cristo, que nem reconhece-o como seu Senhor e Salvador, mas tão somente uma igreja de ritos, uma igreja nominal, uma igreja autoconfiante, uma igreja que não depende de Cristo. Ao contrário de Filadélfia, esta igreja Filadélfia não recebeu nenhuma condenação. Filadélfia e Esmirna, dentre as 7 igrejas, foram as únicas 2 que não receberam nenhuma recriminação, nenhuma repreensão pelo Senhor. As demais receberam elogios e alguma repreensão por algo errado que estava ocorrendo ali. Porém, todas receberam elogios. Éfeso receberam vários elogios, mas Deus, o Senhor a repreendeu porque ela abandonou o seu primeiro amor. A Esmirna não recebeu nada, nenhuma repreensão. Pérgamo, eles receberam uma repreensão por estarem dando ouvidos, crédito, à doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Depois, Tiatira recebeu uma repreensão por estarem dando crédito à falsa profetisa chamada Jezabel. Aquele ensino idólatra já estava adentrando para a igreja e muitos estavam dando ouvidos a isso. Apesar de ser uma igreja com muitos crentes ali dentro ainda. Alguns estavam aderindo a esse falso ensino de Jezabel. Sardes, ela dizia-se estar viva, mas na verdade o Senhor diz, você está morta. O Senhor então acode logo em seguida. Embora haja alguns dentre vós que ainda não se contaminaram. Depois chega em Filadélfia, como acabei de dizer, é outra que, a exemplo de Esmirna, não recebe nenhuma censura, nenhuma repreensão do Senhor, apenas elogios. E agora chegamos então em Laodiceia, ao contrário de todas as outras 6. Laodiceia não recebe um elogio do Senhor. Não recebe um elogio. Nisto eu te louvo. Em hipótese alguma você vê isso, nós vamos estudar e chegar a esta conclusão nesta passagem. Como já disse, está ali em cima meio repetido, né? Apesar de vivermos no início do que seria a igreja morna, a igreja de Laodiceia, ainda vivemos nos últimos dias de Filadélfia também. Essa transição de uma era, de uma determinada igreja para outra, não é algo assim abrupto. Filadélfia está chegando ao seu fim e vai adentrar a era de Laodiceia, da igreja nominal, da igreja apóstata, da igreja indiferente a Cristo, porém ainda resta parte da Filadélfia adentrando em Laodiceia. Ao mesmo tempo que também, nos últimos dias do tempo de Filadélfia, já tem prática de Laodiceia dentro dela. Estão me entendendo? É assim que é a divisão destas igrejas. Não é algo que anoitece hoje Filadélfia e amanhã já amanhece Laodiceia. Não é assim. Há um período de transição. E sempre foi assim na história da igreja. Na era apostólica, veio os pais da igreja e o paganismo começou a entrar na igreja, mas não algo assim de repente. Até que veio a época da reforma. A reforma também, já mencionei numa aula passada aqui. A reforma não foi algo que aconteceu em 1517 com Lutero. Culminou com ele a reforma. Mas reformadores, vários, Wycliffe, Knox, John Hus, todos vieram lutando e muitos foram martirizados por querer esta reforma. Então, mas o paganismo estava imperando já naquela igreja. E esses crentes fiéis ali dentro, querendo limpar, purificar a igreja, reformar, por isso esse nome, né? Reformar a igreja. Nenhum deles quiseram sair da igreja, mas quiseram reformar a igreja. Não conseguindo, então, saíram da igreja. Muito bem, começando então o estudo propriamente dito, né, que começa no versículo 14. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, achar um espaço. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, é o estudo dirigido à carta à igreja de Laodiceia. A carta que foi escrita à igreja de Laodiceia. Versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação,
de Deus. Estas coisas diz o Amém. Como toda carta, ao anjo da igreja que está em tal cidade escreve. Aqui começa da mesma forma. Escreve o quê? Estas coisas diz o Amém. Então vamos por parte. Esta palavra Amém, ela não é um vocábulo, ela não é um substantivo, ela é derivada do hebraico, que não é uma palavra. No hebraico não é uma palavra. É um acróstico, na verdade, como parecido com Yahvé, Jeová, que foi traduzido Jeová. Não tem como pronunciar Yahvé, porque é só... Não tem como. É um acróstico também. Amém é um acróstico que significa Deus é fiel. E foi traduzido para o grego, na Septuaginta, que foi traduzido para o português, significando assim. Certamente, verdadeiramente, amém pode ter esse significado. Quando está no início de uma frase, de uma afirmação, ou quando está no final, é comum quando nós oramos, ao terminar, dizermos amém. Amém significa assim seja. Voltando para o contexto exato da palavra, né, que não é palavra, do acróstico, Deus é fiel. É isso que significa. E certamente, verdadeiramente, tem a ver com isso, com a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Quando ele diz, assim diz o Senhor, no início de uma frase, é certo que isso vai acontecer. É verdadeiro que isso vai acontecer. E ao final, quando o Senhor afirma que ele voltará para nos buscar, aí nós dizemos, amém, assim seja, porque assim será, ele cumprirá. Então essa palavra tem essa conotação de segurança, de fidelidade, de certeza, de absolutismo em relação ao nosso Deus. O que ele fala acontece. Então esta é a designação desta palavra, amém. E continua o versículo dizendo, a testemunha fiel e verdadeira. Eu já mencionei também numa outra aula, acho que quando estávamos estudando Filadélfia, fiel e verdadeiro, por mais que haja pessoas fiéis e verdadeiras, no sentido absoluto da palavra, no sentido absoluto de fidelidade e de perfeição, só existe um, que é Deus. Só Deus é fiel, só Deus é verdadeiro no sentido absoluto da palavra, né? Lá em Apocalipse 1:2, diz assim, 1:2, quando na introdução ali é dito a João, né, a revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer, versículo 1, enviado pelo seu anjo, que notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra e o testemunho de Jesus quanto a tudo que viu. O qual, João, o qual é João. Ele recebeu todas essas revelações e ele atestou a palavra de Deus. É verdade, porque o testemunho é de Jesus. Jesus é a garantia de que tudo isso irá acontecer. Ele é fiel e ele é verdadeiro. Ele é a garantia e nós podemos confiar que tudo isso acontecerá porque ele é a testemunha fiel e verdadeira, e foi assim que ele se apresentou, então, a esta igreja. Como que a testemunha fiel e verdadeira se apresentou? Versículo 14 ainda. Ele se apresentou como o princípio da criação de Deus. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui há duas interpretações para esta expressão, o princípio da criação de Deus. Uma correta e outra, logicamente, falsa. Vamos à correta primeiramente, né? O princípio da criação de Deus, porque lendo assim, à primeira vista, a primeira impressão é que Jesus foi um ser criado por Deus. E é assim que alguns interpretam. Mas essa é a interpretação errada, vamos à correta primeiro, né? Esse princípio, o princípio da criação, significa a origem, a causa, ou a fonte da criação. Esta é a interpretação correta, à luz de vários outros textos da palavra de Deus. Para muitos textos meio complexos, ou complexos da palavra de Deus, existem pelo menos 3, 4
no mínimo 3, 4, que lança luz sobre aquele texto um tanto difícil para que você entenda aquele texto. Isso chama-se princípio da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Porque se você olhar para um versículo sozinho como esse, Jesus é o princípio da criação de Deus, então Jesus não é eterno, ele fora criado, se ficarmos com esse versículo. Mas se recorrermos a esse princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, nós veremos que não é assim. Então vamos lá. Lá em Colossenses, talvez se eu tivesse colocado aqui o João 1:1, vamos ler João 1, capítulo 1, versículo 1, primeiramente. Eu vou citar, vocês conhecem muito bem de cor, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí você talvez possa estar se perguntando, mas existe uma versão que diz diferente. Aí é uma questão de burlar os originais, os manuscritos originais. Não dá-se margem lá nos manuscritos originais, receptos, vaticanos, quais que você queira usar, que caiba ali o artigo 1, como a versão Novo Mundo traz. A versão Novo Mundo traz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Aí isso muda totalmente também a verdade de que Jesus é eterno tanto quanto Deus Pai. Esse artigo 1 não cabe, não existe ele nos originais, é uma forçação para adequar a sua interpretação, quem assim colocou. João 1:1, na verdade, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra verbo, ela vem do original também, da filosofia grega, na verdade, né? E ali no original está escrito logos. Logos é palavra. Heráclito foi quem postulou essa filosofia, né, que o logos é a causa do universo, a razão, logos, razão, o verbo, ele coloca assim, é a razão. Tudo parte do princípio de que existe uma razão lógica para existir. Por isso ele postulou essa filosofia do logos. E nós sabemos que isto é verdade se trouxermos para esse lado, como João colocou. Jesus é a causa. Volta para Apocalipse. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é a causa da criação. Ele estava com Deus na criação. E se você continuar lendo João capítulo 1, versículo 2 e 3, finaliza ali dizendo que ele estava no princípio com Deus, criou todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, não haveria como. Até é difícil a gente discutir isso, né? Se dentre a Trindade, o Deus Filho não concordasse com a criação do mundo, o mundo não viria à existência. Porque nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo são um em essência. O que um pensa, o outro pensa. A santidade que um possui, o outro possui. O poder que um possui para criar, o outro também possui. Isso é tão somente para dizer que a Trindade absoluta estava ali na criação. Eterna, criando todas as coisas. Então, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são igualmente Deus e são igualmente eternos. É isso que esse versículo está dizendo. Um outro versículo que parece causar um certo embaraço é Colossenses 1, 16. Colossenses 1, 16 e 17. Que diz assim, vamos começar do 15, 1:15 ao 17. Colossenses 1, 15 ao 17 diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanos, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso caracteriza a eternidade de Cristo. Porque Romanos também diz que, capítulo 11 de Romanos, terminando no versículo 36, tudo foi criado por Deus, por ele e para ele. O final último de toda a criação é glorificar e exaltar a Deus e também ao Deus Filho, a Jesus. E o versículo 17, a Bíblia não se contradiz. Aqui no versículo 15 diz que ele é o primogênito de toda a criação. E é um texto que é muito usado para afirmar que Jesus foi um ser criado por Deus Pai. Ele é inferior ao Pai. Mas olha o 17.
O 16 já nos mostrou isso, mas olha o 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Não tem como algo, não é nem algo, aqui está dizendo tudo, né? Todo o universo, anjos, potestades, principados, subsistir nele, se ele não é eterno. Ele é eterno. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Aqui é que está a chave. Jesus é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Quando é dito que Cristo é o primogênito de entre os mortos, aí sim, o Deus Filho voluntariamente decidiu fazer-se carne. Nós vimos isso nas pregações acerca do Natal, a concepção dos anjos acerca do nascimento de Jesus, e depois da própria mãe de Jesus, Maria, e ela entendeu que ele era o Salvador do mundo. E, de fato, nós vimos ali naquelas pregações que Jesus nasceu, ele não tornou-se homem, ele não assumiu a forma humana, mas ele assumiu o corpo humano. Ele tinha todas as características de um ser humano, carne, sangue, ossos. Se ele se cortasse, ele iria sentir dor. Ele era plenamente humano. E como plenamente humano, Jesus morreu. Foi para isso que ele veio num corpo humano, porque o pecado do homem exigia a morte. Mas a morte do homem não pagava pelo pecado, ou não pagaria. Então Deus enviou seu próprio filho, semelhante ao homem, né, no que diz respeito ao pecado, mas sem pecado, totalmente humano, com todas as características humanas, para morrer a morte do homem. Agora, quando diz que ele é o primogênito de entre os mortos, ele foi o primeiro a ressurgir, depois de 3 dias Cristo ressurgiu, para nunca mais morrer. Quando fala, então, que ele é o primogênito de entre os mortos, significa dizer que todos aqueles que nele creem também seguirão esse princípio. Ele foi o primeiro a ressuscitar num corpo físico, morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus, o Jesus homem. E todos os seus irmãos, os filhos de Deus em Cristo Jesus, também morrerão fisicamente. Se Jesus não buscar hoje a nós, também morreremos. Mas exemplo dele, também seremos ressurretos de entre os mortos. Por isso Jesus tem a primazia, ele foi o primeiro, né? E tem várias outras passagens, depois se vocês quiserem estudar em casa, nós precisamos ganhar um pouco de tempo, né? Então Jesus é o Filho de Deus que se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graças, lembra de João 1,14? Quem não aceitar esse fato, que Jesus é eterno, ele não foi uma criação de Deus, ele é eterno, assumiu a carne humana e morreu para levar o pecado do indivíduo. Quem não crer nisso, morrerá em seu pecado. João 8, 24, eu quero ler. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24, diz assim. Na verdade, deixe-me dar aqui um pano de fundo, né? Os escribas e fariseus estavam discutindo acerca de Jesus e duvidando, como sempre, do seu ensino. E Jesus, então, passa a ensinar, dizendo que ele é a luz do mundo. Até tem aqui nesse texto o versículo que o nosso presidente gosta de recitar, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas no 24, no seu discurso, Jesus diz assim, aos líderes religiosos que rejeitavam-no constantemente. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, lembra dessa expressão? Eu sou o eterno. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então a pessoa pode ter a religião, ou a religião que ele segue, ele pode ser fiel a ela o quanto ele quiser, negando esta verdade, que Jesus não é uma criação de Deus, mas ele é o Deus eterno que se tornou homem para morrer no lugar do pecador e ressuscitou ao 3º dia. Essa pessoa, por mais religiosa que seja, ela estará eternamente perdida. Esse é o princípio correto desta passagem aqui, que Jesus é o princípio da criação de Deus, ele é a causa de toda a criação. Ele é o princípio no sentido também de o primeiro a morrer, e o primeiro a morrer não, né? Aquele que morreu e ele foi o primeiro a ressuscitar, para nunca mais morrer. Ele é o primogênito nesse sentido. O primeiro ser humano que venceu a morte e está glorificado por toda a eternidade. Nesse sentido, ele é o primogênito.
E a segunda interpretação, que é errada, é o primeiro ser criado, né? Nessa aqui a gente não vai delongar. Foi Ário quem postulou esta doutrina lá no início da igreja, com os chamados pais da igreja, né? Ele era de dentro da igreja, ele era um dos pais da igreja. Ário começou essa controvérsia e Ário logo levantou esta bandeira, que Jesus, quando homem aqui na terra, ele não era divino, ele não era Deus, porque é impossível, dizia Ário, na mesma pessoa, no único ser, habitar a natureza divina e a natureza humana. Isso é impossível. E ele deu vários ensinos tentando provar isso. É impossível, então, resumindo, a doutrina de Ário é impossível numa mesma pessoa, Jesus, então eles estavam discutindo acerca de Jesus, é impossível em Jesus, na pessoa de Jesus, habitar a natureza divina e a natureza humana ao mesmo tempo. É impossível. Até que foi necessário que levantou-se lá o concílio chamado de Nicéia, em 325, onde vários pais da igreja se reuniram e concordaram, ficou ratificado ali que Jesus ele era 100% Deus, ao mesmo tempo ele era 100% Deus e 100% homem. Agora, vale lembrar uma coisa. No concílio de Nicéia isso ficou definido. Não foi a partir dali que isso ficou definido. Esta já era uma realidade. Isso tem que ficar claro. Porque senão foram homens que decidiram por algo, e eles podem estar errados, tanto quanto Ário estava errado em dizer que em Jesus não era possível estar a natureza divina e humana ao mesmo tempo. Não foi o concílio de Nicéia. Não foram aqueles bispos que assim decidiram e a partir de agora é assim então. Não é. Isso já existia, já era a doutrina bíblica. E podemos voltar rapidamente para confirmar isso. Jesus várias vezes diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Na sua oração sacerdotal, no capítulo 17, ele ora pedindo a unidade dos seus filhos, os discípulos dele ali, e nós, igreja hoje, que nós sejamos um, como eu e tu somos um, Pai, para que creiam. Então, Jesus, no seu ensino, e os apóstolos depois, em vários textos defendendo a deidade de Cristo, ratificaram essa verdade. Jesus, no seu ministério terreno, ele era 100% Deus, ao mesmo tempo que era também 100% divino. É bem verdade que na nossa mente finita, esse conceito é difícil de entrar. Como, por exemplo, a eternidade de Deus. Você pensar em algo eterno que nunca terá fim, parece mais concebível. Nunca terminará. Mas você pensar na eternidade quanto ao seu início, nunca teve um princípio, a nossa mente humana não alcança isso. Não alcança. Porém, é fato. O fato de não compreendermos algo não anula a veracidade daquilo. Jesus é Deus e Jesus é homem ao mesmo tempo. E foi estudado no capítulo 5, quando chegarmos lá, se Deus assim permitir, vocês aprenderão que João vê um leão e um cordeiro como tenha sido morto. Um cordeiro como tinha sido morto simboliza Jesus, as marcas de Jesus da crucificação. E esta aparência física, essa característica humana que Jesus assumiu, ficou por toda a eternidade. A segunda pessoa da Trindade, pela eternidade, a partir daquela época que Jesus veio, como homem, morreu e ressuscitou, a aparência humana, o aspecto humano de Cristo será por toda a eternidade. E aquelas marcas que nós veremos em toda a eternidade nos farão sempre sermos gratos ao Senhor. Esse foi o preço pago para que eu pudesse estar aqui. Mas quando chegar lá, vocês vão estudar isso. Então, essa interpretação é completamente errada. Nos dias atuais, dentre alguns, mas o mais proeminente que apoia esta doutrina ariana são as testemunhas de Jeová. E, na concepção deles, Cristo é um Deus inferior, demiurgo, né, que até eles falam, criados por Deus. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Conheço as tuas obras. Vocês se lembram que lá no início, no capítulo 1, foi estudado que Jesus estava no meio dos candeeiros, que simboliza a igreja. Então Jesus está no meio da igreja. Jesus anda no meio da igreja. Jesus conhece a igreja e conhece cada membro daquela igreja local. E ele conhece a igreja universal.
Jesus não tem conhecimento só da nossa igreja local aqui, ele tem conhecimento da igreja universal, a igreja dele, de todos os tempos, aquela que já foram, a igreja na época dos apóstolos acabou, porque todos morreram. Jesus conhece cada um deles. Conheceu e conhece porque eles estão vivos, né? Por isso a gente pode dizer conhece. Mas esta igreja não é uma igreja apóstata, não é uma igreja nominal, e Jesus ainda assim conhece as obras desta igreja? Sim. Mesmo que esta igreja, e quando João escreveu para aquela igreja, ela já era desta forma. Já era uma igreja apóstata, já era uma igreja nominal. Naquela época ela já era assim. Ela não fora uma igreja, vamos chamar, forte, né, no passado, fora uma igreja temente ao Senhor. Inclusive, Paulo, quando escreveu aos Colossenses, ele diz lá no final da sua carta, quando vocês lerem esta carta, envie para a Laodiceia. Quando a Laodiceia tiver sido lá, traga para cá também. Mas essa igreja, ela foi deixando o Senhor, os crentes fiéis foram morrendo ao longo do tempo, e aquela nova igreja, os que foram ocupando o lugar daqueles que morreram, tornou-se uma igreja nominal. Uma igreja indiferente para o Senhor, uma igreja autoconfiante em si mesma, e deixou de crer no Senhor Jesus. E nós veremos isso no decorrer desse estudo, que isso fica muito claro. Mas ainda assim, se Jesus está fora desta igreja, ele a conhece? Conhece. Porque ele é aquele que conhece todos, inclusive os não salvos. O Senhor conhece essas igrejas atuais, né? Agora estou falando de igrejas locais, ele conhece cada uma delas, a motivação de cada um dos seus líderes, o Senhor conhece. Embora seja uma igreja falsa, e ele não está no meio dela no sentido de ser o salvador daquela igreja local, mas ele conhece aquela igreja, ele conhece a motivação daqueles líderes, se for ganância, se for desejo por dinheiro. Ele está e ali conhece também aquela igreja, embora ele não faça parte da vida daquela igreja, porque ela, a própria igreja, o deixou fora. Ele quer entrar, mas essa igreja o deixou fora da sua vida. E ele diz, quem dera você fosse fria, igreja, ou que você fosse quente. É interessante. Água fria é bom. Água quente, se você toma um chamate, café, né, uma água preta quente, também é bom. Mas tome um café morno, tome uma água, você está com muita sede, e tome um copo d'água morna. Quando eu era criança, os mais antigos tinham certas crendices, né? Mesmo sendo crente. Eu me lembro que às vezes quando gripava, eu dizia, mãe, eu estou com sede. Ela falou, espera aí que eu vou arrumar água para você. Era só eu ir lá, pegar água no filtro e tomar. Ela não deixava em hipótese alguma, porque vai piorar a sua gripe, a sua garganta. Ela ia, mornava um pouco da água, não muito, mornava só e trazia para eu beber. Era melhor ficar com sede. Te dá náusea. Você toma aquilo, você já está com o estômago um tanto ruim por causa da gripe. Você toma um pouco de água morna, te dá náusea. Tanto é que é remédio para isso, se você não sabia. Você está em algum lugar, não tem remédio, tem algo fazendo mal ao seu estômago. Você percebeu isso? Esquenta um pouco d'água e tome bastante água morna. Não vai curar no sentido de resolver o problema, mas vai curar jogando tudo para fora. E aí você alivia, porque você jogou o que está fazendo mal para fora, né? Então, quem dera, você não é nem frio e nem quente. Quem me dera você fosse frio ou quente, né? O frio, você trabalhar com alguém frio, ele vai aceitar a Cristo com muito mais facilidade do que alguém que se auto-acha justo já. Alguém que se diz religioso, e até é religioso, ele frequenta a igreja, seja lá qual for a igreja errada que ele frequenta, ele é assíduo ali, ele entrega até dízimo, ele participa de todos os rituais daquela igreja, mas está tudo errado. E você tentar pregar o evangelho para esse é muito mais difícil do que você pregar para aquele cru de tudo, o frio. O quente, você trabalhar com quem já é quente, ele já é quente. Alguém que está desviado dos caminhos do Senhor, mas você vai ajudá-lo, mas ele é um crente verdadeiro. E quando você aponta para ele as falhas que ele tem cometido, os pecados que ele tem cometido, por ser ele um crente, ele acorda e ele alerta. Mas o morno,
o acomodado, não, eu estou na minha religião, eu estou seguindo direitinho, isso que você está me falando é muito bom, mas tudo isso eu já faço. Lembra do jovem rico, quando Jesus tentou trabalhar com ele? Porque ele indagou Jesus, mestre, o que devo fazer para ser salvo? Ele era morno, ele já se achava justo por entregar o dízimo, observar toda a lei. Esse é o morno. Aquele, a exemplo do publicano e o fariseu, que era frio, né, o publicano, Deus, ser propício a mim, porque não sou digno nem de olhar para o Senhor. Esse foi justificado. Então, esta igreja, ela não estava nem num polo frio e nem no outro polo quente, mas era uma igreja morna, autossuficiente em si mesma. Ela se achava assim. E a exemplo daquela cidade, ali existiam algumas fontes termais, como é Caldas Novas, como é Poços de Caldas em Minas, que brotam águas quentes do chão, do solo. E elas eram boas para a saúde e para tratamento de saúde. Em Colossos havia fontes de água também, mas água potável, fria, como lugares onde há muita... Jacutinga é um polo, né? É chamado de Circuito das Águas, Lindóia, Jacutinga. A água de Jacutinga é incomparável com a daqui, se você tomar. É muito melhor. Cristalina e mineral mesmo. As águas de Colossos eram boas para beber. Já as águas de Laodiceia eram mornas, porque elas saíam lá de Hierápolis e vinham em aquedutos que foram feitos pelo Império Romano. Quando chegava em Laodiceia, ela já estava morna. Aí não servia para mais nada. Para tomar, não. E Jesus está comparando esta igreja com a situação das águas de Laodiceia, que não serviam para nada, a não ser para dar ânsia de vômitos. Eles precisavam decidir-se. Não, nós estamos longe do Senhor e nós carecemos do Senhor. Nós estamos frios e nós precisamos do Senhor. Nós precisamos nos tornar quentes, no sentido de crentes verdadeiros, e não ficarmos acomodados nesta mornidão, iludidos de que isso nos salva, de que isso vai nos levar para o Senhor, para os céus. E há um texto no Velho Testamento, vou só citar a história, vocês conhecem muito bem. Na época do profeta Elias, quem estava reinando era Acabe, que casou com a perversa Jezabel, que, embora Acabe fosse o cabeça, Jezabel era o seu pescoço, né? Até um trocadilho que diz que não há uma pessoa como Acabe, que não acabe como Acabe acabou. Ele acabou bem, porque Jezabel é que mandava nele, Jezabel é que dominava, tanto é que ela instigou-o a matar aquele homem para ficar com a vinha, né, de Nabote. E ela, Jezabel, que não era de Israel, ela era dos Sidônios, e ele casou-se com ela, então ao vir para Israel, ela trouxe os seus deuses. E ela incitou a Israel, que já vivia num pecado terrível, a cultuar os seus vários deuses que ela trouxera de Sidom. E ela constituiu em Israel 400 profetas de Baal. 400 profetas a Baal. Então Deus manda Elias para confrontar aqueles profetas ali, e esse culto errado, e confrontar esses profetas era para trazer, a tentativa era trazer o povo de Israel a cultuar o único Deus vivo e verdadeiro. Esse era o propósito de Deus, com isso que ele pediu a Elias. E ele foi, aquele sacrifício todo que Elias propôs, né? Se Baal é Deus, nós vamos fazer aqui 2 altares. Se Baal é Deus, ele vai mandar fogo no sacrifício de vocês e vai consumir. Vocês não vão fazer nada, vocês vão ficar de longe só clamando para que Baal lance fogo e consuma o sacrifício. E eu vou fazer o meu aqui também, e vou invocar o meu Deus, o Deus criador dos céus e da terra, para que desça fogo e consuma o holocausto. E eles ficaram quase o dia inteiro mancando, aquele estilo de invocar, e clamando a Baal para que ele lançasse fogo ao sacrifício. E Elias ainda zomba deles. Ele é Deus, quem sabe ele está dormindo, fala mais alto. E o pior é que eles falaram, né? Eles passaram a gritar mais alto para que Baal ouvisse, acordasse e ouvisse o clamor deles. Findando aquele período, nada de fogo descer no sacrifício de Baal, no altar oferecido a Baal. Elias então vai fazer agora a sua vez. E ele não só orou a Deus pedindo que descesse fogo dos céus, como ele mandou jogar água naquele sacrifício, vocês lembram bem da história. E ele clamou a Deus uma única vez, e desceu fogo e consumiu todo o sacrifício. Inclusive queimou até a própria água que estava no rego,
em volta do altar. E aí, Elias diz para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cochear é você ficar. O povo está cocheando muito, eu tomo a vacina quando ela chegar ou eu não tomo? E isso é cochear, é ficar na dúvida. Ela será eficaz ou ela será mais danosa? Ela será eficaz ou será mais danosa? Eu tomo ou eu não tomo? E é isso que, quem está em casa não está ouvindo, mas riram aqui. É isso que Elias propõe ao povo de Israel. Vocês estão buscando a Baal, e vocês viram que ele não fez descer fogo no altar de vocês. Agora, definam, se Baal é realmente Deus, siga-o. Mas se ele não é Deus, então o único Deus vivo verdadeiro é o Deus de Israel, então siga-o. Mas por que ele fala assim? Porque o povo de Israel tinha esta tendência de cultuar os seus ídolos, mas ao mesmo tempo continuar cultuando a Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide. E esta era a situação da igreja de Laodiceia. Por isso, no versículo 16, o Senhor Jesus diz assim: assim, porque você és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E é isso, de fato, que acontecerá no arrebatamento da igreja. Quando Cristo vier buscar a igreja verdadeira, vamos simular, não estou dizendo que aqui seja isso, ocorra isto. Entendam bem. Mas em qualquer igreja local, o arrebatamento aconteceu hoje. Tem 30, 20 sobe, descem, 10 ficam. Porque fazia parte da igreja de Laodiceia. Mas ele estava dentro da igreja, de uma igreja séria, por que ele não subiu? Porque, embora ele estivesse ali, ele não era um verdadeiro crente, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele era um mero crente formal. É preciso consultar a nossa mente no travesseiro sempre e buscar, se há alguma dúvida, buscar entender que, de fato, sem Cristo eu nada posso fazer em relação à minha salvação. É muito fácil aqueles que são criados na igreja, como eu fui, nasci, não na igreja, né? Mas nasci e fui criado na igreja, desde minha infância. É um risco este tipo de crente se acomodar e entender que é salvo tão somente por isso, porque foi criado na igreja. É preciso uma autoanálise e é preciso que os pais tenham muito cuidado, acima de tudo isso aqui. Os pais é que precisam ter muito cuidado ao ensinar os seus filhos, desde pequenos, nos caminhos do Senhor, para que esta criança não cresça com o seguinte entendimento: eu estou indo à igreja, eu participo de todos os cultos, de todas as escolas dominicais, entrego meu dízimo e tudo, e isso acaba tornando-se, na mente dele, o aspecto que vai salvá-lo. Pais têm uma grande responsabilidade de ensinar as crianças de maneira correta, onde elas vão entender que são pecadoras e que sem Cristo elas estão perdidas. Elas precisam desta compreensão. Senão nós estamos falsamente, sem querer, ensinando nossos filhos a serem crentes Laodiceia, crentes nominais. Olha só o que o Senhor diz acerca desta igreja. Esta igreja dizia para si mesma: pois dizes, isso tem a ver com a sequência do versículo 16, né? Porque você não é morno e nem quente, e nem frio, você não és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E por que ele quer vomitar da sua boca? Porque você diz, olha a arrogância espiritual, vamos dizer assim, como essa igreja se achava espiritualmente. Isso não é a cidade que está dizendo, é a igreja de Laodiceia. Pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes. Agora Jesus responde, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. O crente nominal, ou o incrédulo, né? O crente nominal é um incrédulo. Ele está nesta condição. Embora ele se ache rico e abastado, por frequentar uma igreja, seguir todos os ritos daquela igreja, e eu estou dizendo até de uma igreja de sã doutrina, ele é membro de uma igreja correta, uma igreja comprometida com o Senhor, mas ele ainda não entendeu e ele vive ali dentro pensando que por cantar, por orar, por participar de todos os cultos, ele é rico, ele é abastado e não precisa de mais nada. Eu já estou seguro. Isso é muito fácil de ocorrer, meus irmãos. O povo de Israel incorreu neste mesmo erro. Vocês vão se lembrar que quando Jesus ensinando
por uma ocasião, agora me falhou aqui o texto, porque me veio na mente agora ele. Quando Jesus confrontando, eles disseram para Jesus, nós não somos bastardos, nós temos por pai Abraão. É mais ou menos esse mesmo princípio. Os judeus chegaram ao ponto, como nação, né, tinha judeus pios dentre a nação de Israel incrédula, mas o povo de Israel chegou nesse ponto que, por sermos descendentes de Abraão, nós já somos o povo eleito de Deus. E Deus, então, nesta mesma passagem, Deus diz que descendente de Abraão é os que têm a fé que Abraão teve. Porque Deus pode suscitar destas pedras filhos a Abraão. Ele estava querendo dizer com isso dos gentios que viriam a crer. Então, se ocorreu com Israel aquela autoconfiança, tão somente por serem descendentes de Abraão, da linhagem que recebeu a promessa de que Deus seria o seu Deus, por isso estamos seguros. Não, se eles não tivessem a mesma fé que Abraão teve, o mesmo reconhecimento que Abraão teve de que ele nada podia fazer para salvar-se, mas ele cria na promessa do Salvador. Abraão cria nesta promessa, porque Hebreus diz que ele olhava para a Nova Jerusalém. Embora ele peregrinou por terra alheia, ele não ansiava por aquela pátria, por aquela Jerusalém terrestre, mas ele almejava a Jerusalém celestial. Ele estava com os olhos fitos em Cristo, que poderia salvá-lo e levá-lo para a cidade eterna, e não naquela cidade terrena. Então, os da fé, verdadeiro filho de Abraão, é aquele que creu como Abraão creu. Então, isso é perfeitamente possível na igreja também, em igrejas locais e na igreja de Cristo, ter pessoas engessadas, mornas, entendendo que pelo simples fato de ser membro de uma igreja, ser arrolado numa igreja, participar de todos os ritos daquela igreja, ele está rico, abastado e não precisa de mais nada. Mas, na verdade, essa palavra vale para nós hoje, para aqueles que ainda não reconheceram Jesus, mesmo estando dentro de uma igreja. E nem sabes tu que és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Infeliz. Uma pessoa sem Cristo pode possuir o mundo inteiro de riqueza. Pode possuir, mesmo que não tenha riqueza monetária, a fama, porque tem muitas coisas que não é o dinheiro, tem muitas buscas ansiosas que não é tanto pelo retorno financeiro, mas pelo poder que aquilo vai trazer. Ser presidente de um país, por exemplo, mesmo que seja um país como os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, o apego a chegar àquela posição não é tanto pelo salário que ele vai ganhar, que não é grande coisa. Não é pouco, mas também não é grande coisa. O Bill Gates ganha muito mais. Steve Jobs ganhou muito mais, né? Até empresários brasileiros, alguns aqui, muitos até, ganham mais do que o presidente dos Estados Unidos. Mas o poder, o status que ser presidente da maior potência do mundo traz, mesmo alguém que se torne presidente da maior nação do mundo sem Cristo, ele é um infeliz. Ele será infeliz nessa vida e o pior de tudo, será infeliz por toda a eternidade. Aquele texto que está ali, não precisa nem eu citar, é a história de Lázaro e o rico, que ilustra muito bem isso. O rico viveu regaladamente, mas era um infeliz. Lázaro viveu nesta vida uma infelicidade tremenda, né? Cheio de feridas, na sua pobreza, desejava comer migalhas, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ou seja, foi para a glória do Senhor. Não porque era pobre, mas porque ele reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. Então, a pessoa sem Cristo é a pessoa mais infeliz que pode existir. A pessoa sem Cristo que acha que está abastada, que acha que não precisa de nada, pior ainda, porque ela está conformada com essa cegueira espiritual dela. E ela está sendo infeliz. Miserável. A pessoa sem Cristo está na pior situação possível. Nada do que ela faça o retirará desta condição de miserável. De miserável. A nossa condição, o homem quando nasce, ele já nasce nesta condição de infeliz e miserável, até que ele reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Lá no Salmo 51, Davi fala acerca de si, que em pecado me concebeu minha mãe, miserável, uma situação miserável. E é assim que a pessoa sem Cristo está. É nesta situação que ele está, uma situação de miserabilidade. Ela não é capaz de, por si só, sair desta condição. Em Romanos, eu quero só citar aqui bem rápido também, nos primeiros 3 capítulos de Romanos, Paulo deixa isso bem claro.
a condição miserável do homem, seja ele judeu ou gentio. O gentio, porque não tem lei, é um miserável. O judeu é miserável porque, tendo lei, não conseguiu cumpri-la. É miserável de igual modo. E aí, no capítulo 4, ele mostra que a justificação é unicamente pela fé, mostrando a história de Abraão. No capítulo 5, ele enfatiza isso mais, 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Deixamos esta esfera de infeliz e miserável e temos paz com Deus pela graça de Cristo que nos alcançou. E quando chega no capítulo 7 de Romanos, Paulo vem ali para mostrar com clareza que o homem sem Cristo é um miserável. Ele vai citando-se a si mesmo, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse acabo fazendo. E ele vai mostrando isso aí, e ele chega no versículo 24, onde ele dá um brado de desespero, quando ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? Dessa condição de infeliz, de miserável. Paulo já era salvo. Ele estava mostrando ali que a parte de Cristo, qualquer um é um miserável e está perdido. Nesse versículo 7:24, Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? Se esse capítulo terminasse ali, Paulo teria morrido frustrado, e nós, lendo nós a carta hoje, também ficaríamos frustrados. Porque ele terminou o versículo mostrando o seu desespero por causa da condição do velho homem que ainda habitava nele, que a instigava a cometer pecado, contrastando com o bem que ele queria fazer. Então ele se viu como um miserável. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ainda bem que o texto não termina no versículo 24, mas no 25. Graças a Deus que por Cristo Jesus, é só por meio de Cristo que o homem pode sair desta condição de infeliz, de miserável, coisa que a igreja de Laodiceia não reconhecia, e se quisesse ser salva por Cristo, precisaria reconhecer isso aí. Vamos andar, que hoje eu recebi uma ordem de não passar do tempo. Pobre. Uma outra característica que Jesus apresenta a esta igreja, embora ela se achasse rica e abastada, Jesus diz: você não é, você está iludida, você é uma pobre. Ou seja, totalmente incapaz de comprar a sua própria salvação. Totalmente incapaz de comprar a sua própria salvação. Esse texto aí de Lucas 12 é do homem rico, aquele rico louco, lembra? Plantou, colheu, que não tinha mais onde guardar. O que eu vou fazer? A minha vida agora está... Jesus mostrou aquela parábola ali para ilustrar isso. Que a riqueza do homem não pode comprar a sua salvação. E era isso que estava faltando para a igreja de Laodiceia, esta consciência. Por mais rico que aquele homem fosse, ele era pobre. Diante de Deus, ele continuava pobre. Aquele da história do rico louco lá. Porque ele armazenou. Ele teve a brilhante ideia: vou construir armazéns, e armazenou. Agora eu posso viver o resto da minha vida sem precisar trabalhar, que eu tenho tudo que eu preciso. Tudo bem que pode viver até o resto da vida, mas Jesus falou que esse resto da vida dele seria tão breve. Hoje mesmo te pedirão a tua alma. O que importa não é a riqueza financeira que você adquiriu, mas a riqueza para Deus, e esta você não tem. Para quem você irá? É o que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia. Você se diz rica, mas você é pobre, porque você não reconhece Jesus como seu Salvador. Para onde vocês irão no fim da vida de vocês? Ele dizendo para aquela igreja. E é um alerta para todos aqueles que pensam que por estar frequentando uma igreja estão salvos e serão aceitos por Deus em Cristo Jesus. Uma outra característica negativa que Jesus diz daquela igreja é que ela era cega. Há uma frase que não é versículo bíblico, né? O pior cego é aquele que se recusa a enxergar. Quando você vai corrigir alguém, quando você vai ajudar um irmão que está faltoso em alguma área, e você tenta de todas as formas, pela Bíblia, mostrar a ele que ele está errado, que ele está em pecado, e ele não quer enxergar. Ele é cego. Mas ele é cego por opção, porque ele está recusando a enxergar que eu estou errado. Que ele está errado. A pessoa que se recusa a enxergar, ele se estriba em sua falsa religiosidade. Aquele texto ali de João 9, 35 a 41, é a história, os versículos anteriores, contam a história de Jesus curando um cego de nascença. E aí, a partir do versículo 35,
é dito que no dia seguinte, Jesus estava ali andando e encontrou com aquele homem que fora cego, que ele curou no dia anterior, e agora Jesus encontra com ele ali. Aí Jesus fala para ele assim, você creu no Senhor Jesus como Salvador da sua vida? Aí o cego, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Porque ele era cego, Jesus o curou e ele foi embora e não viu mais. Naquela multidão, né? No dia seguinte, Jesus o reconhece e fala assim para ele. Mas Jesus queria ensinar algo ali, por isso ele indagou aquele homem. Reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus, esse que fala com você é ele. Aí o texto diz que ele creu e adorou. Ele reconheceu, então, e o adorou. Uma coisa que a gente precisa entender, só para... Nem todos aqueles que Jesus curou da sua enfermidade física creram em Jesus. Às vezes a gente pensa que a cura física era sinônimo de que a pessoa haveria de crer em Jesus. Nem sempre. Lembra dos 10 leprosos? Só um voltou para agradecer, os 9 foram embora. Nem todos os que foram curados por Jesus o reconheceram como Salvador. A grande maioria sim, mas alguns não. Então esse cego fora curado, mas ele não compreendera que Jesus era não só capaz de curá-lo da cegueira física, mas da cegueira espiritual, salvando-o. Quando no outro dia Jesus se apresenta como Salvador, aí ele crê. Ele creu só no dia seguinte, não no dia que foi curado da cegueira. Mas o mais interessante que vem, se você ler aí com calma depois, é que os fariseus chegaram para Jesus e começaram a indagar se ele estava falando aquilo. Jesus mais ou menos usa essa frase, né? Deixa eu ler para ficar mais... A gente fica querendo ganhar tempo, mas não é muito conveniente, né? João 9, o 35 eu já citei para vocês, o 36 também. Quem é ele, Senhor, para que eu creia? 37, Jesus lhe diz, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, o cego, o ex-cego, né? Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, ele acabou de curar um, né? Da cegueira física e da cegueira espiritual. Acompanhe aqui. O homem cego fora curado da cegueira física e no dia seguinte, quando ele perguntou quem é Jesus para que eu creia nele, Jesus é esse que fala com você. E ele creu. Aí por isso Jesus fala, eu vim a esse mundo para juízo, para que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. E como sempre os fariseus, a cúpula religiosa estava ali à volta de Jesus. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Que pergunta, né? A consciência deles estava acusando já disso. E eles entenderam, porque de bobo eles só tinham o andar e a cara, né, como diz o ditado. Aí eles entenderam que Jesus estava jogando uma indireta para eles, os religiosos da época. Esta palavra, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. É um jogo de palavras aqui que a gente precisa entender. Se vocês fossem cegos, se vocês fossem incrédulos, não tivessem conhecimento nenhum, como aquele cego que eu acabei de curar, quando eu me apresentasse a vocês, como me apresentei a ele como sendo o Senhor e Salvador, de pronto vocês creriam em mim como ele creu. Mas porque vocês se estribam na sua religião, os fariseus, né? Vocês acham que já são capazes de enxergar muito bem, na verdade, vocês se tornaram cegos, porque vocês não conseguem me ver a mim como o único que pode salvá-los. Mas estão estribados na sua religião, no conhecimento teológico que vocês têm, por isso vocês são cegos. E nisso reside em vocês o pecado. Porque sem mim não há salvação. Mesmo que vocês sejam super religiosos, vocês estão no pecado. Voltando, nu. Jesus disse que aquela igreja ela era pobre, cega, nua, sem as vestes da justiça que só Deus em Cristo pode dar. Aí tem aqueles textos lá de Gênesis, que nós conhecemos muito bem. Após o pecado, eles viram que estavam nus. E lá era fisicamente, né? E ficaram com vergonha. E quando Deus veio, eles fizeram roupa de folhas, figueiras. Quando Deus então se apresentou, teve aquele diálogo com eles, que nós conhecemos muito bem a história. E Jesus retira aquelas roupas, não aceita aquelas roupas, e Jesus faz roupa de pele e os veste. Ou seja, a única roupagem que vai dar direito a alguém chegar na presença de Deus é a roupagem chamada justiça de Cristo.
Alguém que não está revestido com a justiça de Cristo, despido da sua autoconfiança, da sua religiosidade, da sua... Pode colocar o que quiser, como Laodiceia estava pensando, mas aquele que reconhece que só pela vestidura da justiça de Cristo eu terei condições de me apresentar diante de Deus, esse sim é que será salvo. Aquele que se acha bem vestido na sua religião está nu, continua nu. A exemplo daquela roupa que Deus não aceitou, a roupa de Adão e Eva, mas Ele próprio providenciou uma roupa para eles. É o que eu faço por você que vai torná-lo aceitável a mim, não é o que você faz. As afirmações de Laodiceia não refletiam seu verdadeiro estado espiritual. Provérbios 3:5 é muito conhecido também, diz assim que não se estribe no seu próprio entendimento. Estribar, quem já trabalhou em fazenda sabe bem o que é isso. Nas guerras do passado, Napoleão foi quem idealizou isso, né, o estribo para os cavalos. Os cavaleiros andavam montados em seus cavalos nas guerras, porém sem estribo, os pés soltos, sem apoio. E muitos eram derrotados facilmente por falta de estabilidade sobre o cavalo. Apoio, estabilidade, aquele apoio, né? E um simples estribo alterou completamente a lógica das guerras a partir de então. Porque te dá mais firmeza. Você pode inclinar totalmente, mas seu pé está firmado ali. E isso dá confiança e segurança, porque você está apoiado, você está firmado. Por isso que Provérbios fala, não te estribes no teu próprio entendimento. Como Laodiceia estava fazendo. Confiando na sua religiosidade, na sua riqueza espiritual, na sua capacidade, mas ela era uma pobre, cega, nua, miserável, infeliz. Então, a partir daí, Jesus faz um convite àquela igreja. Eu aconselho-te, versículo 18, 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de não ser manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. É interessante, a salvação é pela graça, mas essa igreja se julgava tão rica, tão capaz, que Jesus usa de ironia para com aquela igreja. Eu te aconselho que compre. Não, mas a salvação é de graça. Mas vocês se acham tão ricos, mas é uma ironia para levá-los à compreensão de que não somos. Jesus queria levar essa compreensão à mente deles. Ele não ia de fato vender a salvação para eles, não tem como. Compre ouro refinado. A verdadeira riqueza, a justiça de Cristo é espiritual, e esta graça é recebida unicamente pela fé. Romanos 5:1 é bem claro. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então Jesus está dizendo, tentando mostrar àquela igreja nominal, de que nesse estado em que ela estava, ela não chegaria à presença do Senhor. Ela precisaria comprar a justiça, ou adquirir a justiça que só Cristo pode dar, e isso é pela graça, recebido pela fé. Em segundo lugar, o Senhor Jesus diz para aquela igreja, eu te aconselho a comprar vestiduras brancas. Isso fala também da justiça divina, da justiça de Cristo, da pureza de Cristo. A verdade é, irmãos, que para alguém ser aceito por Deus, quando a lei foi dada, ela foi dada com esse propósito, porque ela retrata a santidade absoluta de Deus, a lei, né? Então, quando a lei foi dada, ela não foi dada de uma forma mentirosa. Aquele que cumprir a lei, por ela viverá. E viveria mesmo. Porque se alguém cumprisse a lei, ele se tornaria igualitário a Deus. Em santidade absoluta, em retidão absoluta. Só que ninguém é capaz de obedecer à lei, porque ela é o padrão exato de Deus. Contudo, a palavra de Deus afirma que para alguém chegar à presença de Deus e ser aceito por ele, ele tem que chegar de igual para com Deus. Ele tem que ser um igual a Deus para que Deus o aceite. Nada menos que Deus, que a santidade de Deus, a justiça de Deus, será aceita na sua presença. Por isso que Cristo veio e morreu em meu lugar, em seu lugar. Porque quando cremos, reconhecemos a nossa pobreza espiritual e cremos nele como nosso Salvador,
somos revestidos com a sua justiça, com a sua santidade. Então, quando nós chegamos à presença de Deus, o Senhor não vai ver o Samuel. Ele vai ver em mim Cristo, porque Ele revestiu-me com a sua justiça. Então, eu tornei-me, por assim dizer, igual a Deus na pessoa de Cristo. Estão entendendo? Eu tornei-me um igual a Deus em santidade, retidão e justiça, por estar revestido com a justiça de Cristo, e não a minha justiça própria. É por isso que ele exorta, compra de mim vestiduras. Compra de mim também colírio para os olhos. Interessante, fazendo contraste com aquela cidade, né? Talvez isso induziu aquela igreja a esta falsa confiança. Era uma cidade rica, bancária, era uma cidade que criava muitas cabras, e o tecido feito com aquela lã negra, com aquele pelo negro das cabras, ficou famoso no mundo inteiro, porque era uma coisa um tanto rara. E também lá fabricava-se um ótimo colírio para os olhos. Jesus usa todas essas coisas naturais daquela cidade para trazer uma visão espiritual àquela igreja. Compra de mim colírio para ungires os teus olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual. Somente Jesus. João 12, 46, eu vou deixar. Vocês podem ler depois. Eu repreendo a quantos e disciplino a quantos amo. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ora, esta igreja, apesar do seu estado de falsa conversão, é alvo do amor de Cristo. Era alvo do amor de Cristo. Por que podemos dizer isso? Porque Deus ama o mundo inteiro. Ele ama a igreja fiel a Ele, aquele que está andando em novidade de vida e reconheceu de fato Jesus como Salvador. Cristo ama e abençoa esta igreja. E aqueles nominais que estão dentro da igreja, o Senhor os ama de igual modo, desejando salvá-los, querendo que eles se arrependam e sejam salvos. É por isso que Jesus está dizendo que Ele disciplina e ama quantos ama. Jesus ama não só a você que creu em Jesus como seu Salvador, mas Ele ama o mundo perdido. Ele ama o perdido, e a maneira dele alcançar o perdido é através de você que reconhece-o como seu Senhor e Salvador. Nós precisamos ir ao encontro dos perdidos, porque eles são alvo do amor de Deus. Até uma falsa ilusão de muitos missionários, eu quero ir para a tribo X, porque eu amo aquele povo. Não é bem verdade. Porque basta um pouco de... Vitor e Letícia podem falar isso claramente, cada lugar é de uma forma, mas eles são tanto quanto você, ou os povos daqui, são ingratos, são indiferentes muitas vezes, mandam você embora de lá porque você não atendeu aquilo que ele pediu. Se você for para lá fiado nisso, eu amo aquele povo e quero pregar para eles, você não ficará lá muito tempo. Você tem que ir em obediência ao ID do Senhor, em amor ao Senhor que te comissionou para alcançar aquele povo ingrato. Jesus ama o mundo perdido. Ele não ama só os crentes e trabalha só em prol dos crentes. Ele quer salvar o perdido e Ele fará isso através de você. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A solução para o problema de Laodiceia, a igreja nominal, não seria meramente algumas mudanças externas, mas verdadeira conversão. Mudança de pensamento, de atitude. Lembra o que João pregava? Jesus depois também veio com essa mesma mensagem. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Arrepender. Mudar de ideia de que esta falsa confiança em que nós estamos nos estribando não pode nos salvar. A igreja de Laodiceia deveria concluir assim. Somente crendo que Jesus é o único que pode nos salvar, é que de fato seremos salvos. Arrepende-te, é nesse sentido. Deixe de confiar nisso para a sua salvação e confie tão somente em Cristo. Eis que estou à porta e bato. Jesus bate, mas não força ninguém a abrir a porta. Sei que aqui vai entrar uma série de linhas teológicas, mas eu não vou entrar por elas, né? O estudo nosso não tem nada a ver. Ele bate, mas não força ninguém a abrir a porta. Ele chama, mas depende dos ouvintes a atender a sua voz. Jesus oferece salvação a todos, mas cada pessoa toma a sua própria decisão. E eu não vou ler, vou só citar, tem vários versículos aqui. Gênesis 4:7 conta a história de Caim, que matou seu irmão, e Deus vem ao encontro de Caim e diz para ele, por que decaiu o seu semblante? E por que estás irado? Se você proceder certo, não é verdade que você será aceito? Estão bem lembrados? Caim recusou crer
que o único meio dele ser salvo era trazendo um animal e matando, simbolizando assim a sua própria morte. Ele trouxe foi cereais, e Deus o rejeitou. E ele ficou indignado com isso, por Deus ter aceito a oferta de Abel, e o próprio Abel, e não a ele e a sua oferta. E Deus então chama a atenção dele. Porque você fez errado, Caim. Se você fizer certo, proceder certo, não é certo que serás aceito. O que o Senhor está dando para ele? A oportunidade de arrepender e crer. O único meio de eu ser aceito por Deus é trazendo um animal. E mesmo nesta altura, tendo ele agido como agiu, né, ficando irado, se nesse ponto ele, puxa, Deus é mesmo, e traz o animal correto, ele teria sido aceito por Deus, e salvo igualmente Abel foi. E mesmo depois que ele matou seu irmão Abel e tudo, se ele ainda tivesse reconhecido e sacrificado o animal, ele teria sido aceito. Mateus 11, 28, que é muito conhecido, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele bate a porta. Agora, abrir a porta e convidá-lo para entrar, cabe a cada um. Lucas 13, 34, de igual modo. Eu quero contar aqui uma ilustração que vai reforçar bem isso aqui. Eis que estou à porta e bato. Eu assisti um filme na minha adolescência, lá pelos 18 aos 20 anos, por aí afora, tem poucos dias. Um filme da Segunda Guerra Mundial. Ele contou toda a trajetória dos quase 6 anos da guerra. E os soldados americanos lá na Europa, alguns foram para o Pacífico lutar contra os japoneses. Muitos deles, ao longo dos 5 anos de guerra, com a barba já muito por fazer, muitos sem tomar banho há dias, porque é assim a realidade de uma guerra. Os filmes a gente vê, parece que está legal, aquela aventura, mas aquilo é um inferno, né? Nós sabemos disso. E alguns colegas que saíram juntos dos Estados Unidos, sempre estiveram juntos no mesmo pelotão. E entraram no navio, num momento de descanso nas suas beliches, cada um lendo a carta que a sua namorada, que a sua esposa enviou, e todos extasiados ali, eu não vejo a hora de retornar e abraçar a minha esposa, e deixei minha noiva, quando voltar a gente casa, depois de 5 anos noiva esperando, né? Interessante. E assim foi. E um desses soldados, depois de uns 3 anos, ele não recebia mais cartas. Os outros recebiam, ficavam alegres, e ele não recebia mais nenhuma carta. E ele começou a ficar cabisbaixo, né, farol baixo, e os colegas tentavam animá-lo e tudo. Não, mas aconteceu alguma coisa, desviou, por isso não chegou. Assim que você chegar em casa, ela estará te esperando de braços abertos. E finalmente a guerra terminou para encurtar a história. E todos retornaram, foi dado o aviso que a guerra acabou. Todos pulavam e gritavam dentro do navio. Em outras cenas, muitos na Europa gelada ali, saltando de alegria porque a guerra acabou. E puderam então retornar para casa. E quando o navio chega na costa dos Estados Unidos e eles vão descendo, a família de cada um ali esperando, e eles abraçavam aquela alegria. E esse dito cujo não tinha ninguém esperando. Ele ficou assim meio pensativo, e um colega falou, não, alguma coisa aconteceu, mas vá para sua casa, chegando lá, ela estará lá te esperando de braços abertos. E ele foi, com a sua mochila nas costas, que não tem grande coisa, né? Quando ele chegou em casa e bateu, a esposa abriu, assustou, vendo-o. E logo que ela assustou, assim, aquele impacto, já apareceu um outro rosto masculino também do seu lado. E ele ficou sem palavras, e ela disse, você? Sim, você parou de escrever e tal, mas aqui estou eu. Ela disse para ele, eu sinto muito, mas eu pensei que você já tivesse morrido. Eu me casei de novo. E fechou a porta. No filme, ela falou isso e fechou a porta. E ele saiu triste, e o filme não conta o que mais aconteceu. Ele saindo triste, cabisbaixo, para onde ele foi, o filme não mostrou. Mas ele bateu, a porta foi até aberta, mas já estava preenchido ali dentro. Ele não teve espaço para entrar. O Senhor Jesus bate na porta, muitas vezes, de pessoas que já estão com a sua casa ocupada, como era o caso de Laodiceia. Ocupada pela religiosidade, autoconfiança. Eu assisto todos os cultos, eu entrego o dízimo direitinho. Eu quero terminar fazendo esse alerta. Sei que a nossa igreja, quero crer que a nossa igreja não haja esse perigo de crentes nominais aqui dentro,
Porque o ensino que é dado aqui é muito claro, né? Como em muitas outras igrejas, disse já no passado e volto a repetir, a nossa igreja tem um ensino como poucas, porém não é a única. Tem muitas igrejas com bons ensinos espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, mas que infelizmente ainda assim tem crente nominal ali dentro. E Jesus está batendo a porta, mas esta casa tem que estar vazia para que ele entre. Vazia de autoconfiança, de autocapacidade, de falsa espiritualidade e tudo mais. Só aquele que se vê verdadeiramente pobre, incapaz de salvar-se, é que Cristo então estende a mão a ele e salva. Eu volto a finalizar com aquela história do publicano e o fariseu. O publicano orou e disse a Deus: "Sê propício a mim." Um homem pobre, um homem que reconhecia a sua incapacidade de ser aceito por Deus pelos seus méritos. Mas ele clama pela misericórdia de Deus: "Sê propício, seja favorável a mim, pecador." E Deus disse que esse ficou aceito, foi aceito. O fariseu, por outro lado, orava de si para si mesmo. É o caso de Laodiceia. Era uma igreja cujo fim em si mesmo era ela. Ela era um fim em si mesma, a igreja de Laodiceia. Ela não glorificava a Cristo, seu Senhor, mas ele nem era Senhor dela, né? Mas ela glorificava a si própria com essa pretensão de ser rica, de ser abastada e não precisar de nada. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, entrar na casa e cear diz respeito a ter comunhão com a pessoa. Cristo só terá comunhão com aquele que deseja essa comunhão, que quer esta comunhão. Uma igreja orgulhosa como Laodiceia não dava espaço para que Cristo entrasse e ceasse com eles, tivesse comunhão com eles, reinasse na vida deles. Mas se ele se arrependesse e cresce, como ele advertiu, o vencedor seria aquele que de fato cresce, ele iria sentar-se com Cristo no seu trono e reinar com ele. Então, os vencedores terão o privilégio de reinar com Cristo, mas tal honra não seria para os orgulhosos e autossuficientes como os crentes de Laodiceia, mas tão somente aos humildes que creem em Cristo. E ele termina como sempre: quem tem ouvidos, ouça. Jesus bate e chama. Cabe ao homem ouvir e atender a sua voz. A exemplo de Caim, que ouviu a voz de Deus e não abriu. Caim ouviu claramente a voz do Senhor: se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Mas Caim fechou a porta e partiu para o seu próprio caminho. Laodiceia, ao que tudo indica, seguiu nesse caminho. A igreja local daqueles dias, de fato, vivia assim, e ela seguiu nesse caminho. Como as demais igrejas da Ásia Menor, né? Todas foram extintas, como nós sabemos, e virou um campo missionário hoje, já de muito tempo. Não existem igrejas ali, tem crentes, mas o evangelho ali acabou, porque as igrejas foram se tornando nominais, até que extinguiu-se por completo. A igreja verdadeira precisa anunciar o evangelho às igrejas nominais também, aos crentes nominais. Quando você perceber que alguém está confiado em sua própria religião, esse indivíduo é um alvo missionário para que você fale de Cristo para ele. Deus nos abençoe e até a noite, se Deus permitir.